Olá, eu sou o professor Edson Profeta Ramos de Araújo, do curso técnico de Logística, e no nosso tema é gestão da cadeia de suprimentos, e dentro desse tema nós vamos falar sobre gerenciamento com foco na sustentabilidade. E o objetivo é identificar práticas sustentáveis específicas que podem ser implementadas na cadeia de suprimentos, como a redução de emissões de carbono, o uso de materiais recicláveis e a eficiência energética. E quando nós falamos, então, sobre gerenciamento sustentável da cadeia de suprimentos, nós falamos sobre práticas de integrar aspectos ambientais, sociais e financeiros ao sourcing, que é o processo de identificação, avaliação e seleção de fornecedores, o processo produtivo em si e a distribuição de bens e serviços. O objetivo, então, é minimizar quaisquer impactos negativos das operações de negócios no meio ambiente e na sociedade, garantindo eficiência e confiabilidade. Essa prática do gerenciamento sustentável envolve gerenciar toda a cadeia de suprimentos, desde o fornecedor das matérias-primas até o seu descarte final, tendo em mente o quê? A sustentabilidade. As metas são redução das emissões de gases de efeito estufa, a melhoria das condições de trabalho e a adoção de práticas ecologicamente corretas. E aí nós falamos que as cadeias de suprimentos estão cada vez mais complexas e têm um impacto cada vez mais significativo no meio ambiente. E segundo o estudo do Carbon Disclosure Project, as cadeias de suprimentos das empresas são responsáveis por até 11,4 vezes suas emissões diretas e mais de 90% de suas emissões totais de gases de efeito estufa. E as iniciativas de gerenciamento sustentável da cadeia de suprimentos reduzem o impacto ambiental das operações de negócios, minimizando então as emissões de carbono e o desperdício. Isso beneficia as empresas ao reduzir sua pegada de carbono, gera economias significativas e melhora também a lucratividade. E os esforços de sustentabilidade tornam as operações mais eficientes em termos de custo, por exemplo, reduzindo o desperdício e minimizando as exigências energéticas, o que melhora a confiabilidade e a resiliência da cadeia de suprimentos. E aí, segundo a consultoria Ernst Young, um relatório de 2022, 61% das empresas estão motivadas a buscar a sustentabilidade da cadeia de suprimentos para melhorar a economia de custos e a sua eficiência. E também o gerenciamento sustentável ajuda as empresas a alcançar as metas ambientais, sociais e de governança, que nós conhecemos pela sigla ESG, à medida que mais organizações se concentram na responsabilidade social corporativa. Também reforça a imagem da marca, porque a sustentabilidade é cada vez mais importante para os consumidores e os stakeholders, que são as partes interessadas, desde o primeiro fornecedor até o cliente final. Também protege contra danos à reputação causados por impactos ambientais negativos ou práticas trabalhistas antiéticas. E também ajuda na conformidade regulatória, ou seja, quando garante que as operações estejam alinhadas com as leis locais e internacionais. Isso é muito importante para a empresa, ela tem que demonstrar que segue as leis e regras do país ou da região onde ela está atuando. Então, os principais componentes desse gerenciamento sustentável: primeiro, a responsabilidade ambiental, que envolve a redução das emissões de gases de efeito estufa, a conservação dos recursos naturais e a minimização do desperdício. Todas elas são partes fundamentais do combate à mudança climática. E a implementação de práticas sustentáveis, como o uso de energia renovável, otimização do transporte e da logística e incorporação dos princípios da economia circular. Temos também a responsabilidade social, que envolve a proteção dos direitos humanos, a garantia de práticas trabalhistas éticas em toda a cadeia de suprimentos. Isso inclui salários justos, condições de trabalho seguras e fornecimento responsável de matérias-primas. A empresa também deve ser responsabilizada por fazer uma auditoria dos seus fornecedores, para verificar se eles também estão seguindo as mesmas regras de práticas de gerenciamento sustentável. E, por fim, nós temos, então, a responsabilidade financeira, que envolve o gerenciamento de custos e riscos associados às operações da cadeia de suprimentos. Então, isso inclui redução de custos operacionais, limitação à exposição ao risco e garantia de conformidade com os regulamentos.
Essa implementação de medidas de custos, como otimizar o gerenciamento de inventário, reduzir o desperdício de embalagens e usar tecnologia e ferramentas como inteligência artificial para monitorar sua cadeia de suprimentos e gerar, então, eficiência. E agora, então, nós falamos sobre as tecnologias e as ferramentas que são utilizadas para o gerenciamento sustentável dessa cadeia de suprimentos, né? Primeiro, nós falamos da inteligência artificial, nós já vimos lá na nossa aula 19, e o aprendizado de máquina, que rastreiam e analisam dados em toda a cadeia de valor, permitindo um melhor gerenciamento de riscos e tomada de decisões. Então, nós falamos também sobre a tomada de decisões, é importante que haja os indicadores, né? E a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, proporciona isso para as empresas. A tecnologia blockchain, que proporciona um registro seguro e transparente das transações, e isso é particularmente útil para verificar o fornecimento sustentável e garantir a sustentabilidade social. Nós temos também a internet das coisas, nós falamos também sobre isso na aula 19, pode monitorar e controlar o uso de energia nas operações da cadeia de suprimentos, contribuindo para a redução das emissões de gases do efeito estufa. E as soluções de plataformas digitais, que nós já estudamos também desde o começo do curso, as plataformas WMS, são as ferramentas de gerenciamento, né? WMS, ERP, o EDI, o TMS, que facilitam a colaboração entre diferentes stakeholders. Também o Power BI, ferramenta super importante, né, na cadeia de suprimentos, e proporcionam insights práticos com base em dados e métricas em tempo real. Então, esse foi o nosso tema, gestão da cadeia de suprimentos com foco na sustentabilidade. E aí vocês fiquem à vontade para enviar mais dúvidas.